Hoje nós iremos falar sobre os lobisomens, um ser mitológico cujas suas tradições têm origens europeias. O lobisomem é um ser lendário. Um homem pode se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo às 21 horas de sexta-feira, na lua cheia, só voltando à forma humana novamente quando o galo canta. Tais lendas são muito antigas e encontram sua raiz na mitologia grega, que relata histórias como as de Licaão ou de Damarco de Parrásia, as quais provavelmente foram influenciadas por casos reais de licantropia clínica ou porfíria. Tais lendas encontram raízes geralmente na cultura dos povos eslavos. Segundo as lendas mais modernas, para matar um lobisomem é preciso acertá-lo com artefatos feitos de prata. O lobisomem, geralmente aqui no Brasil, a lenda já é um pouco mais diferente. Uma versão diz que a sétima criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo torna-se a um lobisomem. Outra versão diz o mesmo de um menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres. Outra ainda diz que o 8º filho se tornará a fera. Outra já diz que é após a morte de um familiar que possuía a aberração e passou de pai para filho, avô para neto e assim por diante. As pessoas conhecem o licantropo na forma humana através de comportamentos estranhos. Em algumas regiões, os lobisomens se transformam à meia-noite na sexta-feira, geralmente em encruzilhadas. Ele, quando está se transformado, geralmente ele quer matar tudo que se move ferozmente, e antes do amanhecer, ele tem que voltar para a encruzilhada para voltar a ser homem. A lenda do lobisomem é muito conhecida no folclore brasileiro. É assim como em todo o mundo, os lobisomens são temidos por quem acredita em sua lenda. Algumas pessoas dizem também que o fogo pode matar, além da prata. Alguns até transformam totalmente em lobos, e não só metade homens lobos. Algumas lendas também dizem que se um ser humano for mordido por um lobisomem e não encontrar a cura até em 12 badaladas desse mesmo dia, ficará lobisomem para toda a eternidade. Agora, meus amigos, eu lhe pergunto, quem será que foi o homem que se tornou o primeiro lobisomem? Segundo a lenda, o primeiro licantropo, ou Eulicantropos, era o grande duque de Podgorica, atual capital de Montenegro. Esse grande duque era Victor Krushchev II. Segundo as lendas, ele foi convocado a lutar lado ao Império Sérvio contra a opressão Áustria-Hungária. Em troca, ele receberia autonomia sobre sua região. Com ele e seu exército eram grandes guerreiros que se aproveitavam do relevo montanhoso para lutarem nas partes altas, para as partes baixas, e principalmente à noite, para se aproveitarem das circunstâncias. Assim, nasceram as primeiras lendas dos licantropos, habitarem montanhas e atacarem vilarejos à noite. Isso, meus amigos, foi um pouco do que eu quis falar sobre os lobisomens para você hoje. Meu nome é Lucas. Este é o mais novo canal do YouTube, Mistérios Infinitos, onde irei falar sobre lendas e coisas macabras e relíquias perdidas que até hoje são lembradas.
Agora, eu quero que vocês fiquem e prestem atenção neste vídeo. Dizem que possivelmente foi capturado um lobisomem. Um lobisomem cuja apareceu diante dessas câmeras. Prestem atenção agora. Vejam, meus amigos, será que é real? Será que é mentira? Deixo a dúvida e a questão com vocês mesmos concluírem. Agora, desejo a vocês boa noite e bons sonhos. E antes de irem, eu quero que fiquem com este último vídeo, um documentário. Agradeço a todos e fiquem ligados no canal. Até mais. Tchau. Não é filme e nem histórias em quadrinhos. Nada que se possa encontrar escrito desta história em algum livro. Isso é um caso real. Os irmãos Penga, que moram hoje em São Tomé, no interior do Paraná, são testemunhas de um caso que muita gente julga ser ficção. Eles aprisionaram uma criatura estranha e, a partir daí, a vida dos dois mudou. Nós vimos um lobisomem. Nós prendemos ele. No outro dia, ele virou um homem. Não foi verdade, Charles? Verdade, verdade mesmo. Era uma pessoa que estava presa. Estava preso, não era bicho, não. Bicho, não. E nós aprendemos foi um lobisomem, um bicho. No cinema e nas histórias em que aparece o lobisomem, quase sempre o homem transformado em animal é violento e sanguinário. No caso dos dois irmãos, trata-se de um enredo quase inocente. Vamos aos fatos. No sítio em que moram, pessoas se reúnem em noite de lua cheia para ouvir este caso de arrepiar. Os irmãos Durvalino e Geraldo Penga contam que trabalhavam em um sítio onde uma roda d'água acionava um moinho de fubá. Era renda garantida. É do milho especial e fubá especial. Só que o dono da propriedade começou a estranhar porque durante a noite algum bicho estava comendo de 15 a 20 quilos de fubá. O dono achava que era um animal, mas animal para comer 10, 15, 20 litros de fubá era difícil. Aí foi que nós resolvemos falar com ele de fazer um jeito de nós pegar esse sujeito que estava comendo esse fubá. Aí eu falei, senhor, faz uma porta boa aí que nós vamos pegar esse bicho. Os irmãos Penga ficaram de tocaia. Como é que estava a noite? Clara, lua, inteirinha, noite, tempo limpinho, estreladinho. Era lindo o tempo. Esperemos a noite toda, 2 noites, ele não veio, na terceira noite ele veio. Vimos aquele bicho passar, entrou no barraquinho, aí fechamos o portão, fechamos ele lá dentro.
Que nós fechamos e fomos para casa, né? Fomos em casa, cedinho avisamos ele, fomos lá para ver, ele dizia assim, nós vamos fazer uma castração nesse bicho. Ah, vocês iam capar o bicho. Capar o bicho. Que nós abrimos a porta. Os irmãos Penga, em companhia do dono do moinho, vieram ver o que é que estava aprisionado na armadilha. Quando vocês foram lá, que abriram a porta, o que vocês achavam que estava lá dentro? Nós pensamos que era um animal. Apresentou o tipo do animal, o tipo que nem um urso, nós achávamos que era um animal. Eles abrimos a porta, ficamos tudo estranhados, porque vimos aquilo, né? Então uma pessoa no canto da fábrica de fubá, em pé. Era uma pessoa. Ficamos até tremendo de ver aquilo, uma cena daquela, para mim foi uma cena triste, né? Ele foi embora, sumiu, só que chegou na casa dele, pegou os 3 filhos que ele tinha, a mulher, tchau, foi-se embora. Foi embora que nunca mais nós vimos, nem soubemos notícia dele, nada. Mas o senhor acredita então que seja um lobisomem? Rapaz, não pode ser outra coisa não. É certeza que era. Ele desapareceu, passou na fazenda, que ele morava numa fazenda, deixou até o salário dele, pegou a família e sumiu, que nunca mais ninguém viu. Nós vimos o lobisomem, nós prendemos ele, e era um lobisomem. Verdade, verdade, foi verdade mesmo. Prendemos Nós mesmo. tava junto, Nós nós estávamos dois. juntos, prendemos o lobisomem.